Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença aí de todos, né, que pararam um pouquinho aí os seus afazeres para a gente falar um pouquinho de assuntos, né, que são pertinentes à psicanálise. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que, né, eu acredito que muitos já devem ter visto aí nas redes sociais, nas redes aí, nos meios de comunicação, que estamos aí no fevereiro, né, o mês de fevereiro, que é chamado Fevereiro Roxo, né, que é para que a gente possa falar, né? Então eu gostei bastante dessa iniciativa, né, que o próprio governo brasileiro adquiriu de outros países, né, que escolheu meses para a gente falar sobre um determinado assunto, né? E então eu acho bastante interessante e relevante trazer essas informações de acordo com os meses, né? Então, nem sempre eu me lembro de trazer esses conteúdo. Se vocês quiserem, podem me lembrar, podem me mandar mensagem lá na plataforma, tá? Mas eu achei de grande valia trazer esse assunto, né, para a gente falar sobre o Alzheimer, né? Então, o mês de fevereiro é um mês que é voltado para que a gente possa falar um pouco de Alzheimer. Então, existem muitas coisas para serem ditas, tá? Então, eu separei alguns pontos importantes e eu procuro estar sempre trazendo pontos que que vocês vão levar, né, e vão trazer para vocês. Não sei se alguém tem algum conhecido que esteja passando, né, lidando com essa situação de uma pessoa com Alzheimer, mas também para que nós possamos ficar mais atentos nos nossos atendimentos. Por quê? Porque nós somos as pessoas que estamos como linha de frente, né, com o atendimento mental, né, com atendimento à saúde mental. Então, normalmente esses são os casos, né, esse é um dos casos em que as pessoas nos procuram, né, nos consultórios, para a gente dar um suporte, para que a gente possa mostrar para essas pessoas que há uma grande possibilidade da gente ajudar essas pessoas a passarem por esse sofrimento aí, né, de uma maneira mais tranquila, né? Então, o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva, né, que acomete principalmente idosos acima de 60 anos. Existem exceções, tá? Já existem exceções que já foram encontrados, né? Que algumas pessoas com 50 anos, né? Entre 50 antes dos 50 a 60 anos, também já foram portadores do Alzheimer, tá? Então, mas são casos raros. Provavelmente isso acontece depois dos 60 anos de idade, tá bom? Nós, como psicanalistas, né, como analistas, o nosso olhar, ele está diante aí de um ser humano. Então, independente do que esse ser humano ele traz para a gente, né, qual é o material, qual é o conteúdo, né, que esse material, que esse paciente está nos trazendo. O nosso trabalho ali é olhar ele como um ser humano, tá? Independente do que ele está trazendo. Então, vai aparecer sim pessoas, né, pacientes aí com Alzheimer para procurar vocês nos atendimentos e nós precisamos estar preparados para esse atendimento, tá? Eu gostaria de informar, tá? Só por questão de curiosidade, que existem cursos,
tá? Dentro da psicanálise, voltado para cuidados de pessoas, principalmente, né, para as pessoas que estão com Alzheimer, tá? Então, nós que, não, que atendemos todos, como eu acabei de dizer, todas as pessoas que chegam ao nosso consultório, nós precisamos, né, se você começar a perceber que você está tendo várias pessoas, né, vários atendimentos, é imprescindível que você busque aí uma especialização dentro desta área, tá bom? Então, as nossas ferramentas, elas funcionam sim, funcionam muito bem, tá? Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos, o que, que nós podemos fazer dentro da clínica, porém, é importante ir em busca de conhecimento, de especializações aí, para a gente entregar um bom trabalho aí para essas pessoas que têm o Alzheimer, tá? O diagnóstico. O diagnóstico, ele é, como eu já disse em várias outras aulas, o diagnóstico tem que ser feito por um médico, tá bom? Dentro desse diagnóstico, existem vários exames, né, vários profissionais ali envolvidos, e para que esse diagnóstico ele seja fechado, né, então o médico vai falar, sim, realmente, esse paciente tem Alzheimer, ele vai precisar fazer uma série de exames, tá? Dentro dessa série de exames, uma delas é o exame psicológico. Então, normalmente são feitos por psicólogos ou psicoterapeutas. Tá? Então, dentro desse diagnóstico, nós podemos oferecer um parecer, tá? Então, existe aí uma diferença. Quem dá diagnóstico é somente médico. Nós, analistas, psicoterapeutas, nós damos pareceres, tá? Nós damos um parecer sobre o que nós vimos ali daquele paciente. Então, nós vamos precisar ali observar esse paciente por algumas sessões, ter algumas conversas, para que a gente possa fechar esse documento que é chamado de parecer. O diagnóstico é feito somente por um médico. Por que eu estou frisando dessa maneira? Porque eu recebo muitas e muitas dúvidas falando, professor, como que eu posso dar um diagnóstico? Eu posso dar um diagnóstico para um paciente? Professor, qual é o documento que eu tenho que fazer para mostrar que eu dei um diagnóstico? E eu sempre falo isso em todas as aulas, eu sempre falo isso em todo o material que vocês forem ver, que foram aulas preparadas por mim, eu sempre faço essa diferenciação. Diagnóstico é feito somente por médico e nós podemos oferecer somente um parecer, ok? Ana Carolina, não sei se pode enviar o link por aqui. Alguém tá pedindo o link. O link é somente pelas plataformas, tá? Então, somente alunos e associados, tá? Que podem assistir os nossos encontros, tá bom? Vamos ver o que mais aqui que eu posso falar sobre a, o Alzheimer. Existem algumas fases, né, da doença, algumas fases do Alzheimer que é importante a gente observar, tá? Então, existem aí a fase leve, né, que no primeiro momento é quando a doença surge, né? Então, o paciente ele vai observar que tem o paciente ou os familiares, né, os cuidadores, vão observar que vão ter algumas alterações na memória, né, na personalidade dessa pessoa e nas habilidades, né? Geralmente é neste momento que ocorre o diagnóstico do que o médico faz, né? Para pessoas ou familiares, para que as pessoas, os familiares, os cuidadores possam identificar aí esses sintomas. Então, logo de início, né, a gente já começa a observar que esse paciente, que essa pessoa, né, ela muda um pouco a personalidade, ela começa a, talvez, se antes ela era uma pessoa calma, ela começa a ficar um pouco mais agitada, ou o contrário.
né? Às vezes algumas pessoas ficam mais explosivas, né? Então é importante a família e nós, né, os terapeutas, a gente observar ali as fases, né, as fases da evolução da doença, vamos dizer assim. Depois tem a fase moderada, né? Na fase moderada, os sintomas da doença já ficam um pouco mais graves. Então, a pessoa que é, né, portadora do Alzheimer, ela tem um pouco de dificuldade de realizar tarefas que antes era muito simples, né? Então, ela tem uma dificuldade em dirigir o próprio veículo, ela tem dificuldade em fazer compras, fazer coisas que ela. Tá sem áudio. Vocês estão me ouvindo agora? Perfeito. Então, nós vamos poder perceber que coisas que antes eram muito simples, né, para esses pacientes, começam a se tornar coisas que vão demandar um pouco mais de esforço, um pouco mais de entendimento das pessoas que estão ao redor delas, tá? Então, muitas vezes, as pessoas que estão em volta, elas começam, e isso é muito real, tá? Isso é muito claro. As pessoas começam a perder um pouco da paciência, né? Por quê? Porque antes a pessoa, né, que está ali, ela era independente, ela fazia tudo, e aos poucos, né, com a evolução da doença, a pessoa começa a ir diminuindo, né, a velocidade e começa diminuindo as coisas que ela fazia antes com tanta facilidade. Com a evolução da doença, isso vai diminuindo, né, e vai acabando, tá? Vou mostrar depois alguns sintomas para ficar mais fácil. Depois temos aí a fase grave, né? Já na fase grave, considerada, né, última por muitos especialistas, a pessoa doente ela fica praticamente, né, muitas vezes ela se torna demente, né? Então o indivíduo ele se encontra de uma maneira em que ela não mais realiza tarefa, não executa tarefas diárias, né? E muitas vezes, se não na maioria, existe aí incontinência urinal e fecal, tá? Então, essa pessoa ela já chega a um ponto que ela já não consegue mais ir ao banheiro sozinha, ela não se lembra, o próprio sistema dela, o próprio sistema mental dela, né, como já foi acometido, ele não mais processa que essa pessoa existe, precisa, né, necessita de promover as necessidades fisiológicas, tá? Então, muitas vezes essas pessoas começam a terem que ir ao hospital, né, com muita frequência, né? Porque o próprio cérebro não se encarrega de fazer o próprio trabalho, né? Que ele já era acostumado antes. E o final, né? Que é a última fase, né? Essa pessoa, por já não conseguir fazer nenhuma, né, das atividades, tanto motoras, físicas, psicológicas, essa pessoa, né, é levada ao óbito, né? Então, nesse momento final, o indivíduo já sofre, mesmo estando doente, mas principalmente com várias infecções que vão aparecendo pelo corpo, né? Que é assim natural, né? Vamos dizer entre aspas, a gente encontrar os pacientes muito debilitados. Então, o próprio sistema emocional já não funciona, o próprio sistema fisiológico já não funciona. É como se aquela pessoa ali estivesse, mas não tivesse aqui, né, a parte cerebral, a parte mental ali, neurológica, funcionando e mandando, né, as atividades que são naturais, né, do ser humano. Então, essa pessoa, ela para de produzir
essas informações, o cérebro para de produzir essas informações e mandar, né, as ordens para o resto do corpo, tá? Vou falar um pouquinho dos sintomas, tá? Para ficar mais fácil, esses são os sintomas que são promovidos pela Organização Mundial de Saúde, OMS, e esses sintomas são os sintomas mais comuns, né? Então, primeiro, falta de memória para os acontecimentos recentes. Então, é importante a gente observar que muitas vezes as pessoas com que a gente vai conversando, os portadores de Alzheimer, talvez a gente vai acabar de falar alguma coisa para ela, essa pessoa ela vai se esquecer, porém, coisas que aconteceram há 20, 30, 40 anos, elas vão se lembrar. Então, ou seja, um dos primeiros sintomas são, desculpa, a falta de a perda, né, da memória recente. Então, coisas que vão acontecendo de imediato, é bem provável, né, que nos próximos momentos, não vou estabelecer nas próximas horas, mas nos próximos momentos, nos momentos seguintes, essa pessoa vai esquecer. Porém, coisas que aconteceram, que ficaram registradas, né, há muito tempo, na memória de longo alcance, ainda estará lá. Então, é bem comum essas pessoas trazerem para análise fatos e acontecimentos que aconteceram há tempos atrás, mas não coisas que aconteceram aí recentemente. Repetição da mesma pergunta várias vezes, que é muito comum, e as pessoas que estão à volta, né, que estão em volta dessas pessoas, elas meio que ficam um pouco nervosas, né, os familiares, os cuidadores ficam um pouco irritados, porque às vezes a pessoa acaba de fazer uma pergunta, passa 2 minutos, ela pergunta, por exemplo, que dia é hoje? Ah, hoje é segunda-feira. 5 minutos depois. Tá, mas que dia é hoje? Segunda-feira. E às vezes essa pergunta ela vai repetir por várias e várias vezes durante ao longo desse dia e, né, você vai observar que a pessoa não está fazendo isso porque ela quer, mas sim porque, como eu disse, a memória de curta duração ela deixa de funcionar. Dificuldade para acompanhar conversações ou pensamentos complexos. Então é importante a gente perceber que essas pessoas que por exemplo, acompanhei um caso, num caso não era meu, de um professor de matemática, né? Então o professor de matemática, ele tem, né, um raciocínio muito rápido, muito lógico, e porém esse professor, ele, né, foi acometido pela doença do Alzheimer, então situações matemáticas que antes ele fazia com muita complexidade, com muita facilidade, hoje já se tornou muito difícil, ele não consegue mais fazer aquilo que ele fazia com tanta destreza, com tanta maestria, tá? Então, é bem comum também, mesmo que essa pessoa seja especialista naquilo que ela fazia antes, com o passar do tempo e com a evolução da doença, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Incapacidade de elaborar estratégia para resolver problemas, então coisas que distribuir tarefas, pessoas que eram tinha muita facilidade em trabalhar em grupos de estudos ou atendimentos, falar, você faz isso, você faz aquilo, depois a gente se encontra no final do dia, essas coisas, é bem provável que isso vai diminuindo com o tempo. Dificuldade para dirigir automóvel e encontrar caminhos conhecidos. Esse também é muito, 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 muito comum. As pessoas se perderem. Então, algumas pessoas que moraram, por exemplo, a vida inteira em São Paulo, conhecem a cidade toda de São Paulo, às vezes ela sai e ela se perde na própria rua, na própria rua de casa, na própria vizinhança, ou às vezes ela sai para ir ao vizinho, ela não lembra por que ela saiu,
então ela fica perdida. E é normal também a pessoa sair, por exemplo, para fazer uma determinada atividade, ela se esquecer o que ela foi fazer, e ali ela começa também a esquecendo de várias outras coisas. Então ela saiu para ir na vizinho, aí ela se esqueceu para que ela saiu. E aí ela se esqueceu o que ela ia fazer. Então começa-se a gerar uma angústia nesse paciente. Então, por isso é muito importante, a partir do diagnóstico dessa pessoa, né, evitar que essa pessoa faça essas atividades sozinha, tá? Então, tá aí um dos primeiros dos nossos trabalhos é conscientizar tanto a família, tanto a pessoa, tanto o paciente, que ela não mais pode fazer essas atividades sozinha. Ela vai precisar de um acompanhamento o tempo todo, tá? Em período integral. Algumas pessoas, elas têm dificuldade, né, para encontrar palavras que exprimam ideias ou sentimentos pessoais. Então, até mesmo, né, nós que trabalhamos aí, estamos o tempo todo aí trabalhando com a saúde mental, trabalhando com atendimento a pacientes, a alunos, a clientes, nós temos uma facilidade muito grande, né, de falar da gente, de falar sobre sentimentos. A partir do momento que né, a gente se encontrar, desenvolver essa doença, é bem comum que essas coisas essa facilidade que nós temos de falar, de exprimir nossos sentimentos, isso seja acometido também. Então, muitas vezes, quando você conversa com uma pessoa, né, que está com Alzheimer, ela não vai conseguir falar, por exemplo, o que ela está sentindo naquele momento. Então, às vezes, ela vai falar, às vezes, um incômodo no peito e depois ela muda, tá? Então, é muito comum que, às vezes, ela começa a desenvolver também conversas mais vagas, tá? Às vezes, ela não consegue fechar um raciocínio que antes ela era acostumada, tá? Irritabilidade, como eu já disse, irritabilidade, desconfiança sem justificativa. Então, essas pessoas começam a não confiar nem nelas e nem nas outras pessoas, né? Então, isso é bem comum. Algumas ficam agressivas demais, outras passivas demais. Então, às vezes, algumas ficam parecendo que tomou alguma anestesia, que fica ali parada, vagando, né? Por vários, assim, precisa nem saber aonde está, o que está fazendo, tá? Então pode ser que isso seja momentâneo e pode ser também que seja, às vezes, por um período um pouco mais longo. Então é importantíssimo, tá? Ficar de olho. Dicas para os cuidadores e os familiares. Então, o que a gente vai fazer, né, quando esses cuidadores eles nos procurarem, né? Nós vamos estimular, né, nos nossos atendimentos, ou em palestras, ou em congressos, né, que a gente for participar, a gente vai estar sempre mostrando para os cuidadores a importância deles também de se cuidarem, tá? Porque, pessoal, eu entendo, né, a gente olhando assim, né, pelo lado da doença, a gente está estudando sobre isso, mas nós também somos seres humanos, certo? Então, eu também consigo entender a pessoa que está ali todos os dias, cuidando daquela pessoa, né? Como ela se sente. Então, e demanda-se muita energia e muita paciência com as pessoas portadoras de Alzheimer. Então, as pessoas que convivem com né, convivem com esses pacientes, elas também precisam se cuidar da saúde mental. Por quê? Porque você começa a perceber que hoje você vai falar alguma coisa várias vezes, depois amanhã, e depois, e depois, e depois. E isso vem
também com o seu dia que foi cheio, você teve paciente, tem filho, cachorro, periquito, fazer compra, dirigir, uma quantidade de coisas para fazer, e você também vai ter que lidar todos os dias com essa doença. Então, nós vamos precisar, caso nós, como analistas, estejamos passando por esse processo, né, com alguém em casa, a gente vai ter que cuidar da gente para que a gente possa cuidar do outro. E se a gente estiver cuidando dessa família, né, fazendo um atendimento aí, fazendo parte desse atendimento do multidisciplinar, nós vamos ter que fazer esse exercício também, de sempre estimular os nossos pacientes, os cuidadores, a cuidarem de si. Porque a partir do momento que a pessoa portadora de Alzheimer, né, é diagnosticada, se a família não for cuidada, a família também fica doente. Então, o nível, né, a probabilidade de se tornar uma família toda doente é muito grande. Então, nós vamos ter aí uma pessoa que é portadora de Alzheimer e uma família doente. Vai ser um trabalho muito mais difícil de lidar. Então, quando você perceber que o seu paciente tem uma família, né, que faz parte de uma família, que tem um membro, né, um membro da família esteja portadora de Alzheimer, se você estiver atendendo essa pessoa, você vai estimular, assim que possível, né, dentro dos limites do paciente, estimular essa pessoa a fazer parte de grupos, né, de entendimentos, de estudos, fazer essa pessoa procurar entender mais o que é o Alzheimer, como funciona, como cuidar dessa pessoa, tá? Então, tudo isso vai fazer parte do seu trabalho também como terapeuta. A gente pode estimular também as pessoas a ajudarem, né, esse membro, essa pessoa doente, a criar uma rotina diária, mas a gente pode ajudar essas pessoas a simplificar a rotina da pessoa que ela está cuidando, tá? Então, ao invés de deixar essa pessoa sozinha e fazer ela fazer várias coisas, talvez você ficar ali de olho para que ela faça pequenas coisas à sua supervisão, tá? Ajudar a espalhar lembretes pela casa, simplificar a rotina do dia a dia, encorajar essa pessoa a desempenhar tarefas cotidianas por conta própria, tá? Mas desde que você fique ali de olho, que você consiga analisar, você consiga fazer o que você está fazendo, o que você precisa, mas você precisa ficar de olho, tá? Com essa pessoa. Então, essas são atividades que a gente faz com a família, tá? Agora, quando você estiver diante de uma pessoa que esteja com Alzheimer ali no seu consultório, né? Então, qual que vai ser ali o trabalho que a gente vai fazer com essa pessoa dentro do consultório? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que, normalmente, em indivíduos que não são portadores dessa doença, nós fazemos sessões, normalmente uma sessão por semana, né, uma de mais ou menos 45 a 50 minutos, às vezes 1 hora, 60 minutos. Porém, as pessoas que são portadoras do Alzheimer, essas pessoas, elas estão com a sua capacidade de atenção reduzida. Então, o que vai ser preciso, então? Nós vamos precisar adaptar essas sessões. Ao invés de uma sessão de 60 minutos, nós vamos ter que fazer sessões menores, tá? Então, podemos fazer aí 2 sessões por semana ou até mais, tá? Mas de no máximo 30 minutos. Então, nós precisamos lembrar que essas pessoas estão com a capacidade de atenção reduzida, tá? Então, não vai adiantar a gente ficar ali por 1 hora ali com esse paciente, tentando, né, encontrar caminhos para diminuir a dor desse paciente, porque esse paciente, ele, hora ou outra, né, num período de no máximo 20 a 30 minutos, ele não vai mais estar ali tão presente.
tá? Então é necessário aí a gente fazer essa adaptação. Depois, é importante a gente trabalhar não só com a família, mas também com esse paciente sobre o diagnóstico que lhe foi dado. Então, é importante falar sim sobre o diagnóstico. É importante falar sobre a doença. É importante fazer o paciente ouvir e ser ouvido que ele é portador de uma doença que não tem cura, que esse paciente ele está, né, fazendo terapia, que ele está ali simplesmente para ajudá-lo, né, a entender um pouco mais sobre a doença, entender um pouco mais de si mesmo, mas que ele está diante de uma doença incurável. Então, por mais difícil que seja, é importante o paciente estar diante dessa situação, tá? Depois, a gente vai nas sessões, é importante a gente falar, né, que muitas pessoas vão achar isso um pouco meio que absurdo, né, mas é importante a gente, preparar não só a pessoa que está que tá com a doença, e preparar a família também. Então, dentro da análise, né, nós vamos também trabalhar sobre o fim desse paciente. Como eu disse, esta é uma doença incurável. Então, nós vamos ajudar esse paciente a entender que em algum tempo, né, não se tem um tempo tão previsto, mas que ele não vai ser capaz mais de frequentar as sessões, que ele não vai ser capaz de fazer coisas que antes ele fazia e que aos poucos ele vai perdendo, né, sua capacidade, essa capacidade de atenção. Então, temos casos de pacientes que eles já falam sobre o testamento, né, sobre o final da vida dele. Então, é importante sim a gente tocar nesse assunto na terapia? Sim. Nós vamos falar sobre testamento, nós vamos falar o que, que ele quer deixar para quem, quais são as vontades, o porquê ele quer deixar, o porquê que ele quer fazer dessa forma, por que ele escolheu. Também é uma forma dele estar olhando para ele de alguma maneira, porém, nós já estamos estimulando também esse paciente a cuidar de coisas práticas que em um futuro ele não vai mais conseguir. Então, dá a impressão que a gente está preparando o paciente para algo, para um fim e também uma família. Então, também um cuidador. Então é importante a gente desenvolver esse trabalho dentro de uma análise. Porque por mais difícil, a gente não faz, em casos que não são esse, nós não trabalhamos, né, uma pessoa para o fim, né? Nós trabalhamos essa pessoa para ela viver e chegar ao fim né, chegar ao final da vida com menos dor, com menos sofrimento. Porém, na doença de Alzheimer, por ser uma doença incurável, nós já estamos então lidando com um fim. Nós estamos lidando com um fim que nós sabemos que o final desta doença é, né, a pessoa ela não mais conseguir fazer nada por si só. Então nós vamos precisar trabalhar a pessoa enquanto ela está no período ainda de atenção e também a família dessa pessoa. Também é importante a gente estimular essa pessoa, né, nas fases iniciais, a se cuidar, a fazer exercício físico, a fazer, procurar conviver com outras pessoas também, se possível, né? Essas pessoas grupos, né, de outras pessoas que têm Alzheimer ou algumas outras doenças mentais, né? Não que nós vamos separar essas pessoas da sociedade, não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu só estou dizendo que é importante também essas pessoas fazerem algumas atividades que elas possam interagir, tá? E normalmente, pessoas que são portadoras de outras doenças mentais, elas, né, têm alguns lugares específicos aonde essas pessoas ficam, né? Então, também é importante essa pessoa
desde que possível, frequentar algum lugar aonde que ela possa se sentir ali mais à vontade. Que é contato social, não só, né, em clínicas, em outros lugares, mas também com familiares. Espiritualidade, estimular essas pessoas também a trabalharem a sua espiritualidade da maneira com que ela se sentir melhor, tá? Então, é importante a gente estimular tanto o paciente, tanto família a fazerem esse trabalho integrativo, tá? Então, nós vamos precisar, né, mostrar e sempre lembrar para essas pessoas que paciência vai ser o nome, né, dessa pessoa a partir de agora. A partir do momento que o seu familiar for diagnosticado com Alzheimer ou, né, o seu paciente, vai demandar uma paciência tanto do analista, tanto da família, tá? Então, se nós já precisamos ter paciência, né, com os outros, né, com a gente mesmo, com essas pessoas em especial, nós vamos precisar redobrar, né, o nosso nível de paciência, tá? Então, é um trabalho interessante, tá? É um trabalho diferente do que a gente é acostumado, tá? Na clínica mesmo, porque muitas vezes esses pacientes, eles não vão conseguir falar de coisas ali do presente, mas você vai poder ficar ali por um determinado tempo explorando e ajudando ele a trabalhar coisas que aconteceram ali no passado. Alguns deles conseguem, né, por um determinado período de tempo, falar sobre planos do futuro, né? Mas coisas do presente, coisa que aconteceu há um dia atrás, ou que aconteceu hoje na parte da manhã, ele já não vai se lembrar. Então, isso também vai demandar uma, uma adaptação do analista e também uma boa audição, tá? E tá sempre lembrando que você ali está com uma pessoa que é portadora de Alzheimer. Por que eu falei, né, sobre a importância de se cuidar? Existem muitas famílias, né, que por não saberem como lidar com essas pessoas, por não saber lidar com as pessoas que estão, né, são portadoras do Alzheimer, elas se tornam famílias extremamente doentes, né? Elas brigam porque ninguém quer olhar o pai, por exemplo, e aí os filhos começam a brigar e começa a demandar ali uma briga gigante, né? Temos casos aí também de briga entre a família, que porque ninguém mais queria, porque estava dando muito trabalho, esse pai estava dando muito trabalho para os filhos e os filhos não encontravam lugar para ficar com esse, para colocar esse pai. Então, assim, é preciso um bom entendimento, tá? Então, a partir do momento que todo mundo está sendo tratado, vamos dizer assim, é uma maneira mais fácil da gente lidar com esses pacientes, tá? Deixa eu ver o que tem aqui, tem bastante coisa. Há algum trabalho que possamos fazer como prevenção dessa doença, no caso já haver caso na família? É importante fazer, eu sempre sugiro, né, para as pessoas que fazem essa pergunta, fazer exames, né, rotineiros mesmo, e falar para o seu médico que você tem pacientes, você tem pessoas na família. Existem algumas atividades, né, como leitura, pintura, atividade física, algumas dessas atividades, elas é, impedem que essa doença seja gerada. Não é 100%, tá? Mas você fazendo aí já é uma grande contribuição para que você não desenvolva essa doença, tá? Então, leitura, aprender outros idiomas, todas essas coisas que estimulam o seu cérebro, tá? Isso pode fazer com que você não desenvolva essa doença. Lapsos de memória, muito esquecimento já na juventude. Pode ser um indício de que a pessoa possa vir a ter a doença na velhice? Não, nem sempre, tá? Não, pode ser, né? Um médico ele precisa ser consultado, tá? Para
para com esses sintomas. Normalmente, para pessoas mais novas, né, antes dos 50 anos de idade, né, vamos colocar nesse período, antes dos 50 anos de idade, muitas vezes é estresse, sobrecarga, tá? Então, é importante olhar, né, dentro da sua terapia também, sobre o que você tem trabalhado, mas eu não acredito que antes dos 50 anos isso pode ser um indício que você tenha doença. Mas, como prevenção, você já, né, pode procurar um médico desde então e já fazer os exames que são necessários aí para saber se você é portadora dessa doença ou não. Musicoterapia tem sido muito recomendado nesses casos. Verdade. Boa, boa, Juliana, eu tinha me esquecido. A musicoterapia também é um ótimo recurso aí para evitar que a doença de Alzheimer seja desenvolvida aí em nós. Então, orientações, né? Essa é a palavra-chave para a gente falar do Alzheimer. A gente precisa de orientação como profissionais, nós precisamos de orientação como cuidadores, precisamos de orientação como pessoas que convivem aí dentro de uma sociedade que existe, né, que essa doença está sendo muito, muito comum, né? E que antes ela não era tão falada, ela não era tão evidenciada como está sendo agora. Então, é importante a gente falar dessa doença, é importante a gente entender sobre essa doença e transmitir o que a gente aprendeu. Justamente porque a gente está dentro desse mês, justamente para a gente falar. Doença de Alzheimer precisa ser falada, precisa ser esclarecida, precisa-se de pessoas que levem as informações corretas, tá? E caso você esteja vendo pessoas que não estão sendo tratadas como deveriam, por favor, denunciem, tá? Então, isso é um pedido aqui final. Se você está vendo que alguma pessoa da sua família ou em algum lugar não está sendo, e ela é portadora de Alzheimer, e muitas vezes a gente vê pessoas agredindo essas pessoas que são portadoras, denuncie, chama a polícia, faça um boletim de ocorrência, mas não deixe que isso aconteça, né? Não deixe essas coisas acontecerem vias de fatos por falta de informação, tá? Nós somos uma fonte de informação, porque nós estamos aqui, né, aprendendo e tentando pegar as informações, mas não guarde para você. Passa as informações aí para frente, tá bom? Obrigado, tá, pela companhia de todo mundo. Semana que vem temos aula semana que vem, temos encontro. Dúvidas que ficarem depois do que eu falei hoje, podem me mandar lá na plataforma, tá? Gostaria de pedir agora também que assim que a gente terminar, que todo mundo saia da sala, tá? Porque esse mesmo link aqui vai ser utilizado agora para uma outra turma, tá? Eu acho que é de constelação, tá bom? Então, obrigado pela companhia de todos, bom resto de semana, bons estudos e até a próxima aula.